Olá, meu nome é Natália e esse é o canal da Thalita Coelho. E hoje iremos falar sobre figuras de linguagem na categoria Figuras de Palavra. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Primeiro vamos saber o que é figuras de linguagem. São recursos para realçar a mensagem, dar ênfase ao que quer se expressar. Para entender um pouco melhor o que é figuras de palavras e o que são elas, vou mostrar o que é denotativo e conotativo. Denotativo é o significado de uma palavra ou expressão mais próxima no sentido literal. Ela é muito usada em textos jornalísticos, dicionários, artigos científicos, entre outros. Esses exemplos foram usados no sentido literal, ou seja, foram usados de forma que realmente o que elas significam. Um exemplo é que muitos brasileiros estão sofrendo por causa do coronavírus. Eu estou dizendo que muitos brasileiros estão sofrendo por uma doença causada por Covid-19. Agora eu vou mostrar o que é conotativo. Conotativo é o sentido mais geral que se pode atribuir a um tempo abstrato, além da significação própria, sentido figurado metafórico, ou seja, é usada muitos em textos poéticos, letras de músicas, nas conversas dos cotidiano, entre outros. Esses exemplos está vendo que as palavras na frase estão fora de um sentido comum, como por exemplo, a Fernanda é um sol. Um sol, a Fernanda não é realmente o sol. Esse significado não é literal, e sim figurativo. Pegou assim as características do sol e atribuiu a Fernanda, querendo dizer que ela é radiante em nossas vidas. Quais são as categorias de figuras de linguagem? A primeira é as figuras de palavra, na qual consiste nas figuras de linguagem em que há um emprego das palavras com sentido conotativo ou figurado. Isso é que extrapola o significado original das palavras. O segundo é figuras de pensamento. São recursos utilizados para a expressividade, a comunicação por meio de combinação de ideias. O terceiro é figuras de construção, ou também conhecido síntese, que caracterizam por produzir a maior expressividade a comunicação por meio de repetição ou omissões dos termos. E por último, temos as figuras de som e harmonia, são aquelas que produzem maior expressividade a comunicação por meio dos sons. E como hoje a gente vai ver o que são e quais são as figuras de palavras, temos aqui os exemplos desse tipo de figura. Temos metáfora, comparação, metonimia, catacrese, sinestesia e perifrase ou antonomasia. Essas são as figuras de palavras. Metáfora é uma espécie de comparação implícita em que o elemento comparativo não aparece. E quais são esses elementos? Como, assim como, tal qual, tanto quanto. É uma relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurativo de uma palavra. Lembrando que essa relação entre essas duas palavras não são claramente expostas no enunciado. Um exemplo é: minha prima é uma flor. O emissor da mensagem estabelece uma comparação implícita entre a prima e a flor. Essa transferência resulta numa comunicação de sentido figurado. Com isso, são atribuídos à prima a característica de flor, que pode ser beleza, delicadeza, suavidade e entre outros. Aqui também existem outros exemplos. Ela tem um coração de gelo, João é um gato. Como João é um gato, não é necessariamente, tá querendo colocar no sentido real de que ele é um felino, mas pode se caracterizar que o gato é algo fofo, bonito. Então, esses seriam os exemplos de metáfora. Comparação ou símile é uma figura de linguagem na categoria de figuras de palavras. É uma relação comparativa entre pessoas ou coisas a fim de destacar semelhança a características similares e traços comuns. Diferente de metáfora, estabelece uma aproximação entre dois elementos que se identificam, sendo ligado por conectivo de comparação. São eles como,
como tal, qual tal, como assim, tanto quanto e etc. Aqui eu fiz uma diferença entre metáfora e comparação. A metáfora é uma forma mais implícita, já a comparação é uma forma mais explícita. Temos também os exemplos, como o seu filho parece um furacão no campo. A palavra destacada parece dar a entender que ele é rápido, que faz acontecer as coisas com intensidade. Já outro exemplo é a família está reunida que nem na noite de Natal. A palavra destacada que nem dá para entender que a família está reunida lembrando na noite de Natal. Faz uma comparação. Todos os casos foram usados um elemento comparativo, que na qual está destacada. Na metáfora, esse elemento comparativo não existe. Outra palavra que faz parte das figuras de palavra, é a metonímia. Consiste em trocar a palavra por outra no sentido aproximado, não necessariamente precisa ser sinônimo. Corresponde à transposição de significado, é o emprego de um nome por outro, estabelecendo uma relação de proximidade de sentidos. Um exemplo é a causa pelo efeito. Conseguir comprar a televisão com o meu suor. A palavra suor dá para entender que é o trabalho ou o serviço. Com aquilo, você conseguiu comprar a televisão. O outro exemplo é: tenho muitas cabeças de vaca na minha cidade. A palavra cabeça dá para entender que existe muitas vacas. Também pode ser trocada com autor pela obra, marca pelo produto, singular pelo plural, material pelo objetivo, lugar pelos seus habitantes ou produtos, espécie pelo indivíduo. Outro exemplo também que coloquei aqui, bebi um copo d'água. No caso, bebi um copo d'água, você não bebeu o copo, e sim a água contínua no copo. Também seria um exemplo de metonimia. Agora vamos ver o que é catacrese. Catacrese ocorre quando a palavra é empregada com um sentido diferente do literal para suprir a falta de um termo adequado. Um exemplo é o pé da mesa. O pé da mesa não tem literalmente um pé, mas nós sabemos que o pé seria aquilo que daria sustentação à mesa. Um outro exemplo é: a manga da camisa é comprida. Não tem uma manga específica, uma manga, a fruta, na ponta da camisa, e sim está se referindo à manga da camisa. Outro exemplo é: vou plantar esses dentes de alho. Alho não tem dente, mas está referindo às partes do alho. E o que é sinestesia? Sinestesia trata-se de uma associação de sensações percebida pelos diferentes órgãos do sentido. Esses órgãos seriam a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição. Um exemplo é: a menina tem a voz doce. Voz doce. Doce é uma sensação percebida pelo paladar. Entretanto, a voz é escutada e percebida pela audição. Percebeu a diferença entre os sentidos? Outro exemplo é: as cores quentes estão em alta no verão. As cores é algo percebido da visão, e o quente é percebido pela sensibilidade da pele. Agora vou mostrar o que é perifrase e antomásia, que na qual consiste na substituição de um termo por outro que o identificam com facilidade. Mas para entender melhor, eu separei eles em dois. Vamos ver o que é perifrase. É a designação de um lugar ou objeto não pelo seu nome, mas pela qualidade ou característica que notabilizou, ou seja, é onde que é conhecido popularmente. Um exemplo é a Cidade da Luz. A Cidade da Luz é conhecido Paris. Outro exemplo é: a Terra da Garoa está cada vez mais perigosa. Se está identificando a Terra da Garota como São Paulo. Outro exemplo é: eu moro no país do futebol. O país do futebol se está se referindo ao Brasil. Agora vamos ver o que é antomásia. É a designação de uma pessoa não pelo seu nome, mas pela qualidade ou circunstância que notabilizou. Ou que seja, é onde
que ela ficou conhecida popularmente. Um exemplo é o poeta dos escravos, se está se referindo ao Castro Alves. Outro exemplo é Hoje tem show do rei. Quando fala o show do rei, se está se referindo ao Roberto Carlos. Bem, finalizamos aqui as figuras de palavras. Continuaremos ainda nas próximas aulas falando de outras categorias de figuras de linguagem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se inscreva no canal, deixando o seu like, seu comentário e não se esqueça de compartilhar para os seus amigos. Segue a gente nas redes sociais e até a próxima!